Olá pessoal, hoje vamos então acompanhar um experimento de mecânica bastante simples, né? E só que com muitas aplicações. Imagine que você tenha um movimento circular, né? E nós temos muito disso em motores, né? Em equipamentos que têm rotação, né? Então hoje nós vamos estudar o movimento circular uniforme, MCU. No movimento circular uniforme, nós vamos demonstrar através desse disco giratório aqui. Esse disco giratório, ele tem duas grandezas físicas que são de extrema importância para se medir, né? E é o que nós faremos. As grandezas que nós iremos trabalhar e que são importantes no movimento circular, qual é? A distância até o centro do giro, né? Nós temos esse círculo aqui, com vários pontos. Nós vamos trabalhar com esse último, né? Na extremidade. Então, para medir essas distâncias, né, aí nós vamos utilizar uma coisa bastante simples, uma régua, né? Você utiliza uma régua para medir essa distância até o centro. E vamos utilizar também um cronômetro. Então, o que você vai fazer é utilizar o seu celular para marcar um determinado tempo. Então, se eu quisesse marcar, por exemplo, o tempo que esse disco gira, né, eu poderia marcar o tempo que ele gira, né, no próprio celular. A precisão de um cronômetro digital desse, de celular, geralmente aqui nós estamos vendo a parte maior, segundo, e bem pequenininho embaixo, a parte centesimal. Então, se nós marcarmos assim 12, 15 segundos, 15,23, até a parte de centésimos, ele marca com essa precisão. Só que, observe, se eu for marcar o tempo que um disco desse gira assim tão rapidamente, né, eu vou incorrer em erro. Então, para diminuir esse erro, como é que a gente faz para diminuir o erro de uma grandeza física? Bom, a gente faz medindo muitas vezes. É o que nós faremos. Então, você vai pegar o seu celular, né? Se não der certo da primeira vez, não se preocupe, é só voltar o vídeo e gravar novamente. Nós iremos medir o tempo que ele gasta para dar essa volta. E quantas mais vezes nós fizermos, mais preciso, mais estaremos próximo do valor real, né? Sempre, qualquer grandeza física, ela sempre tem erros, né? Não existe nada totalmente preciso. E para aproximarmos mais ainda o valor do ideal, né, nós teremos que fazer muitas vezes. Então nós iremos medir inicialmente o período desse movimento. Qual é o período desse movimento? É o tempo que ele gasta para dar uma volta. Então, se completar uma volta, então, ou seja, daí em diante é tudo repetição. Então, se eu tivesse que marcar o tempo, eu marcaria da seguinte forma. Começou aqui, pô, marcou o tempo. Só que isso é um tempo muito rápido, né? Então, observe bem, ó. Eu tenho aqui, ó, começou, pum, terminou. Mas isso pode ter um erro, professor. Vou pegar o celular, na hora de eu marcar, o tempo vai encurtir em erro. Então, o que nós iremos fazer? Ao invés de marcarmos uma vez só, nós iremos fazer isso várias vezes. Então, nós vamos medir o tempo T1, o tempo T2, o tempo T3, o tempo T4 e o tempo T5. Então, nós iremos medir 5 vezes. Só que cada vez dessa, né, nós iremos fazer um número diferente de períodos. Então, o que nós iremos fazer é o seguinte, vamos colocar um ponto de referência, que pode ser esse lápis que eu estou aqui, né? E a parte branca quando atinge ele. Então, nós iremos marcar aqui o quê? Vamos marcar 10 oscilações. E depois que marcarmos 10 oscilações, nós iremos pegar esse tempo total, né? Que não é tão difícil de medir, e dividir por 10. Então, se você tivesse que marcar o tempo no seu celular, você faria mais ou menos assim, né? Você pegaria o celular, digamos assim, vamos marcar o tempo. Eu estou colocando só as casas maiores, mas pode usar qualquer tipo de marcador, né? Então seria como assim, ó, uma vez, duas, três, marcaremos 10 vezes e após essas 10 vezes vai dar um total. Digamos que, vamos supor que seja 20 segundos essas 10 vezes. Dividindo por 10 daria 2 segundos. Ah, mas pode ser 14, 13, pode ser 12,43, vai dividir por 10 esse valor. Então nós faremos isso inicialmente para o tempo T1, 10 vezes, para o tempo T2, 20 vezes,
Para o tempo T3, 30 vezes. Para o tempo T4, 40 vezes. E para T5, 50 vezes. 50 oscilações. Ah, professor, isso vai demorar muito. Não demora tanto tempo assim, não. Você vai gastar somente alguns minutos para marcar isso aí, né? Então, nós iremos marcar esse tempo com um ponto, usando um ponto de referência, tá? Então, inicialmente, vamos marcar 10 oscilações, ok? Então, pegue o seu celular aí, pode parar até o vídeo para pegar e aprontar o seu celular, e vamos marcar 10 oscilações inicialmente. Atenção. Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou dar mais algumas aí, viu? Você pode começar, não precisa começar como eu comecei, nem precisa começar eu terminei. Você vai marcar 10. Então, marcamos 10 oscilações. Aí, o que você faria? O que você faria seria pegar esse valor, né? Esse tempo total, e dividir por 10. Aí você vai achar um valor. Na hora de expressar um valor, né? Digamos que você tenha achado lá 1,25, ou 0, esse valor tem que ser colocado, né, como um dado. Então, esse período é o período definitivo? Não. Esse é o período da primeira medida. Nós fizemos a primeira medida com 10 oscilações. Vamos fazer agora com 20, com 30, 40 e 50. Cada um desses aqui, dividindo pelo número, teoricamente seria o mesmo valor. Então, na física, a gente busca obter uma constância, né? Se houver um valor muito diferente do normal, aí você repete o experimento. Não, a primeira vez eu achei 1,2, né? Qualquer medida física. Achei 1,2. Na segunda vez achei 5,4. Muito diferente. Então, peraí, eu errei. Então, eu vou repetir. Então, aqui, esses tempos aqui, teoricamente, esse valor aqui, dividindo pelo número de oscilações, é constante. Porque o período é constante, o movimento é uniforme, circular uniforme. Tá? Então, o que nós fizemos para 10, vamos fazer agora para 20. Então, pegue o seu cronômetro aí, vamos marcar 20 oscilações. Tá? Pode ser junto comigo ou não, né? Eu vou marcar, mas você poderia começar antes de mim ou depois, não se preocupe não. Eu vou marcar até mais de 20. Tá? Atenção. Começou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu vou dar mais algumas aí, ó. Você pode começar antes de mim, depois de mim, mas são 20 oscilações, então você vai marcar o tempo para 20 oscilações. Então você vai marcar o tempo para 20 oscilações e dividir por 20. Vai achar o T2. Agora vamos achar o T3, né? Aí pega o cronômetro aí e vai marcando, ó. Vamos marcar 30 oscilações agora. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30. Vou dar mais algumas aí, ó. Então, marcamos agora 30 oscilações. Então, você vai pegar esse tempo e dividir por 30. Então, achei outro valor. Esses valores, ó, o primeiro valor, T1, T2, T3, devem estar próximos um do outro aí. Mas, o que nós vamos fazer são muitas medidas, né? Já fizemos 30, 50, 60 medidas, 60 períodos, né? Agora, vamos marcar para 40. Então, atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Vamos deixar mais alguns aí, você pode ter começado atrasado. Então são 40, então vai pegar esse tempo total e dividir por 40. Mas professor, precisa de tantas vezes assim? Às vezes a gente faz 300. Tá? E quando dá muito trabalho, aí nós necessitamos mecanizar. É por isso que você cria um equipamento para medir a velocidade angular, a velocidade, o período de rotação, a frequência, utilizando um outro equipamento que vai substituir o trabalho excessivo. Mas na primeira vez nós estamos sabendo como é que funciona. Vamos marcar agora 50. Né? Então atenção. Começou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Vou deixar mais alguns aqui. Então observe, vou até deixar rolando, você vai marcar. Então observe bem, nós iremos obter 5 valores. Primeiro tempo, divide por 10, divide por 20. Teoricamente era para ser o mesmo valor. Então se você somar todos eles e achar, somar e dividir por 5, você vai achar o quê? O tempo médio, né? Então o nosso objetivo é achar o período médio. É o tempo que ele dá uma oscilação. Ah, mas para que eu vou determinar isso? Bom, isso é importante porque isso é importante para a gente achar o que nós chamamos de frequência. F, a frequência que nós determinamos. A frequência é o número de vezes que acontece na unidade de tempo. Né? E essa frequência nós iremos medir em hertz. Né? Ou seja, na hora de fazer uma medida, essa frequência vai ser o número de vezes em que você mediu, dividido por aquele tempo que você gastou. E o período está relacionado com a frequência de forma inversa. Né? A frequência é o inverso do período. Então, observe bem que a gente pode calcular a frequência de cada um, F, pelo inverso do período. A frequência vai ser o inverso do período. Nós calculamos o tempo T1, T2, T3, T4, T5. Então, nós vamos calcular também a frequência F1, F2, F3, F4 e F5. Então, a frequência é o inverso do período, mas como nós determinamos o período médio, T1, T2, T3, T4, T5 e o médio, né? Então, para T1 vai ter F1, para T2 vai ter F2, para T3 vai ter F3 e assim por diante. E nós vamos determinar também a frequência média. Essa frequência média, né, é o que importa, a gente vai somar e dividir por 5, achar o valor médio de frequência. Essa frequência, quando o tempo está em segundos, a frequência vai dar em hertz, que é segundo a menos 1. Né? Então, se você achou 0,1, digamos que você achou 0,1 o período, para dar uma volta, deixou 0,1, não é o caso aqui. 0,1, então vai ser 1 sobre 0,1, que vai dar 10 Hz, tá? É sempre o inverso. A frequência também pode ser marcada em rotações por minuto. Então, nós poderíamos determinar também essa frequência em rotações por minuto. Como é que nós calcularíamos essa frequência em rotações por minuto?
dessa maneira. A frequência é o número de rotações pelo tempo. Então, a primeira vez que você fez, foram 10 rotações num tempo total, né? É possível, então, calcular também a frequência de cada movimento. Então, observe, até agora, nós medimos o período médio e a frequência média. Todos esses valores, vocês terão que relatar e colocar em um determinado instrumento científico, né? Que será fornecido depois do vídeo, e o professor vai cobrar de você um relatório, né? Então, nesse relatório, você vai colocar o quê? Vai colocar todos os dados que você mediu, do jeito adequado, e obter um resultado final, né? Qual o resultado final nosso? Nós vamos determinar as grandezas angulares. Já vimos duas. O período, né? Observe que fizemos muitas medidas do período, porque é muito importante o tempo. Se ele gira muito rápido, nós precisamos pegar muitas voltas para achar um valor médio, né? Então, por isso que dá mais trabalho, né? Esse período vai acarretar uma frequência. Agora, uma outra grandeza importante também, que nós vamos determinar 4, né? É a velocidade angular, né? Então, a velocidade angular é definida no movimento circular. A velocidade angular é 2π radianos, né, sobre t. Então, aqui nós temos 2π radianos sobre tempo, né, que é em segundo. Então, é 2π sobre t. 2π radianos pelo tempo, que é o período que ele leva para dar uma volta só, né? É o valor médio. Aí nós não medimos o tempo 1, tempo 2, tempo 3, 4 e 5, que foram a média daqueles números. Então, nós também teremos a velocidade angular, né? Ômega 1, ômega 2, ômega 3, ômega 4 e ômega 5. Então, nós teremos 5 valores para a velocidade angular. Teoricamente, os valores eram para dar o mesmo valor, né? Mas vão dar um pouquinho diferente por causa de erros experimentais. Lembre-se que na física teórica a gente não precisava fazer nada disso, né? Tudo dá certinho, os cálculos só tem uma resposta, mas na prática não. Na prática você vai medir períodos quase iguais, mas não exatamente, vai dar frequências quase iguais também, mas não são exatamente. Nós vamos achar um valor médio e quanto mais preciso, melhor. A mesma coisa a velocidade angular. Nós vamos ter 5 valores da velocidade angular e vamos achar a velocidade angular média, tá? A velocidade angular média, que é o que nós queremos aqui também. Então, olha, observe, já medimos o período, a frequência e a velocidade angular. Cada um desses são 5 valores, né? E cada um tem uma média. O que nós obteremos no final vai ser o valor médio. A resposta à sua tarefa, né? Aqui no final, o que ele vai botar? O período médio vale tanto, com todos os dados que foram medidos e colocados aqui. A frequência média é tanta. A velocidade angular média é tanto. Agora, além disso, além da velocidade angular, nós também temos a velocidade escalar, né? Então, a velocidade escalar que nós iremos medir, essa velocidade escalar, é ômega vezes R. É a velocidade angular vezes o raio. Mas professor, como é que eu vou saber o raio disso? Bom, o raio disso, esse ciclo, observe que na hora de medir, né, nós vamos pegar um valor médio também, né, com uma régua desse ponto aqui, do centro até a extremidade. Observe que em cada ponto que nós formos medir, teria uma velocidade escalar diferente. Essa velocidade escalar é diferente em cada ponto. Mas aonde é que nós queremos? Bom, no nosso caso, nós queremos na extremidade, o que equivale a 15 centímetros. Então, aqui nesse caso, vamos botar aqui, nesse caso, esse R, né, esse raio, é da ordem de 15 centímetros. Então, o raio é 15 centímetros. Para achar a velocidade escalar, basta pegar a velocidade angular, que nós já medimos, e multiplicar pelo raio. Mas tem 5 valores da velocidade angular. Em cada um vai ter uma velocidade escalar, quase igual a outra, mas com uma pequena diferença. Então, nós vamos obter aqui a velocidade escalar 1, velocidade escalar 2 e assim por diante.
Então vamos obter a velocidade escalar 1, 2 e a média, que é o que interessa. Só que para chegar à média nós temos que fazer as medidas adequadas. Então observe que nesse movimento circular nós medimos o tempo que ele gasta para dar uma volta, chamado período, tá? Mas não medimos diretamente. Medimos de maneira indireta, medimos 10 voltas, achamos o valor. Ah, esse está certo? Não, isso foi a primeira medida. Agora vamos medir 20 vezes. Vamos pegar esse tempo total e dividir por 20. Ah, agora está certo? É um outro valor, segundo valor. Depois medimos 30 vezes, dividimos o tempo total por 30, por 40, por 50. Então tem 5 valores para nós dividirmos por 5 e achar um valor médio do período, do tempo que gasta. Pode ser 0,2 segundos, meio segundo, quanto é? Você vai medir aí, vai dar a resposta. Essa é a sua tarefa. E, além disso, nós determinamos também a frequência desse movimento circular. Como? A frequência é 1 sobre o período, né? Então, para cada medida que fizemos, T1, T2, T3, T4, T5, vai ter uma frequência diferente. Depois vamos somar essas frequências e vamos tirar um valor médio da frequência. Então já temos o valor médio do período, o valor médio da frequência. A seguir, nós medimos também a velocidade angular, né? Aí com a velocidade angular, a gente teremos também 5 valores da velocidade angular. E esses 5 valores, nós iremos também determinar um valor médio, tá? E a velocidade escalar? A velocidade escalar também. É ômega vezes R. Tá? O raio é 15 centímetros, no caso desse disco. Então, nós teremos aí, olha, quantos valores? Período médio, frequência média, velocidade angular média e velocidade escalar média. 4. Isso vai ser a sua resposta. Então, no exercício de física teórica, você pega os valores, coloca e calcula e dá a resposta ao problema. Aqui não, aqui você vai ter que relatá-los. E aqui no final vem a resposta como um exercício. Aí na conclusão de todo o relatório vem o que você quer lá em cima. O seu objetivo é determinar as grandezas do movimento circular. Então essas grandezas no movimento circular num disco giratório vai ser, na conclusão você botar, verificou-se que o valor do período médio para esse movimento é tantos segundos, não esqueça das unidades, tudo tem unidade. Frequência, o valor médio da frequência encontrado é de tantos hertz, nós estamos trabalhando no sistema internacional. E a velocidade angular, 2π sobre t, então encontramos o valor médio para a velocidade angular, tantos radianos por segundo. E a velocidade escalar média é tantos metros por segundo. Não esqueça de mudar 15 centímetros para metro. Né? Então, isso tem que estar relatado. Essa tarefa, embora seja, isso aí dá muito trabalho, professor, é muito chato e tal. Na realidade, nós estamos simulando, né, uma atividade científica que você vai fazer no futuro com mais acuidade ainda, mais ainda. Nós estamos ensinando o método, né? Então, um movimento simples como esse de rotação pode ser colocado e você tem que seguir essa norma científica. Essa norma científica que é colocar o problema objetivo, utilizar um método, né, obter resultados e concluir. Essa conclusão vai lhe dar o resultado daquela observação, daquilo que você fez na prática, ok? Então fica esse experimento para você apresentar do movimento circular. Observe então o que o professor vai solicitar sobre esse experimento e responda adequadamente utilizando a metodologia científica na física, ok? Então, até a próxima.